Olha, motoristas e cobradores de ônibus iniciam hoje a greve no transporte público na capital. Os profissionais reivindicam reajuste salarial e outras melhorias. A repórter Nájila Fernandes está nas ruas e já vai nos trazer da ótica do usuário. A gente está vendo pessoas aí aguardando o coletivo. Me traga as informações onde você está, Nájila Fernandes, e o que as pessoas dizem por aí. A lei, inclusive, na verdade, uma decisão judicial estabelece um percentual mínimo de veículos a rodarem nos horários considerados de pico. Já passou o ônibus por aí? Onde é que você está? Ó, Tiago, bom dia. Acabou de sair aqui um alternativo, ó. Por um segundo a gente não mostra aqui esse alternativo que acabou de sair aqui de uma das paradas da Avenida Frei Serafim, já região central de Teresina. Olha só, pedi para o nosso cinegrafista mostrar aqui onde nós estamos agora, Tiago. Uma das paradas já bem movimentada, agora são 6h36 da manhã. Essa região aqui é a região que abrange também o polo de saúde. Logo ali à frente já fica o Hospital Getúlio Vargas, não é? E durante todo o dia, essas paradas são bem movimentadas aqui. São pessoas que vêm alguma consulta médica, algum procedimento aqui no polo de saúde, trabalhadores também, ou seja, já nessas primeiras horas da manhã, o que a gente observa é uma insatisfação que a gente vem registrando desde a última sexta-feira aqui em Teresina, por parte de quem utiliza o transporte público na capital. Na sexta-feira, só recapitulando, houve-se uma paralisação, na verdade, paralisações pontuais. Só pedir para o meu cinegrafista subir aqui a calçada, Thiago, porque mais um ônibus agora parando aqui, fazendo aqui, esse é Timon, tá? Esse aqui é Timon, gente. Fazendo aqui o transporte público, passando pela Avenida Frei Serafim, agora pela manhã. Em relação às reivindicações ainda da categoria, motoristas e cobradores de ônibus, Thiago, a gente lembra que eles reivindicam reajuste salarial e melhorias em alguns benefícios, como ticket de alimentação e também na área da saúde. E em relação a esta segunda-feira, como será a vida do teresinense que precisa utilizar o transporte público, especialmente o ônibus na capital? Incertezas, já agora pela manhã. Quando eu cheguei, eu conversei com alguns usuários aqui nessa parada, por exemplo, e eles relatavam que chegaram cedo, estavam esperando e não sabiam se realmente ia ter ônibus ou não. Deixa eu falar rapidinho com essa senhora. Bom dia. A senhora chegou cedinho aqui? Cedinho. Como eu moro na Zona Norte, cheguei cedíssimo. E aí, tem ônibus? Acho que agora liberaram, porque já passou 2, né? Mas eu moro na Zona Norte, tudo é mais difícil. Eu pego Universidade Circular, então... A senhora ainda não passou? Não. Aí eu tive que ter essa opção, né? Pegar 2 anos para poder chegar no serviço. Certo. Boa sorte para a senhora. Muito obrigada. Bom dia, senhora. A senhora está esperando o ônibus para onde? Zona Leste. E aí, sabe se vai ter ou não? Acho que não, né? Porque você veio da Zona Sul. Já peguei uma van que vem de lá, desci aqui na Frei Serafim, estou esperando um que vai. Só que não passou nenhum ônibus, passou ônibus alternativos. Da Zona Sul, de onde a senhora vem, foi fácil conseguir a van? Foi, assim que eu cheguei, 5h20 na parada, já passou uma vanzinha e eu peguei. Mas para lá não tem ônibus. Tá certo, obrigada, boa sorte aí para a senhora. Continua aqui o movimento, Tiago. Algumas pessoas conseguem também aqui fazer aquela união, pagar um transporte por aplicativo, um ligeirinho. Tem que dar um jeito, não é? Para chegar no serviço sem atrasar o horário. Aproveito e lembro, Tiago, que a categoria informou que decidiu iniciar a greve após várias tentativas de negociação. Na sexta-feira, segundo a própria categoria, o Sintetro, eles receberam um pedido da S-Trans para não paralisar no sábado, que eles iriam debater com a categoria as reivindicações. Só que, segundo o próprio Sintetro, não houve proposta oficial. Portanto, pelo menos o que a gente escuta falar é que a partir de hoje já é greve, Tiago. E aí não se sabe ainda por quanto tempo essa greve ela pode seguir, deixando aí os usuários sem utilizar o transporte público na capital. O Sintetro informou ainda que o que recebeu do
oficialmente do CETUT foi uma proposta sugerindo um aumento salarial do motorista, desde que eles aceitassem a retirada dos cobradores. Como não houve acordo, eles decidiram então por essa greve logo nessas primeiras horas desta segunda-feira. Enquanto a gente está aqui, Tiago, desde que a gente chegou há cerca de 20, 30 minutos no máximo, a gente percebeu 2 ônibus que fazem um transporte passando aqui pela Avenida Frei Serafim, mas o que está muito aquém do que é de costume numa segunda-feira, principalmente nesse horário, já iniciando o horário de pico. A gente lembra que ainda na sexta-feira, a S-Trans informou que na própria sexta-feira já deu início ao cadastramento emergencial de alguns veículos particulares para reforçar a frota durante esse período de instabilidade em relação ao transporte público aqui na capital. Inclusive, nós já percebemos poucos, viu, Tiago? Mas já percebemos alguns transportes, sim, que devem sim estar cadastrados junto a S-Trans, passando aqui pela própria Avenida Frei Serafim na manhã dessa segunda-feira. Já o CETUT, Tiago, informou por meio de nota na sexta-feira que ingressou com a medida cautelar junto à Justiça do Trabalho, requerendo o funcionamento de 100% da frota nos horários de pico. Esses horários que a gente sabe que é de grande movimentação. Por exemplo, de 6 às 9 da manhã e de 5 da tarde até às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. De 6 da manhã até as 9 da manhã e de meio-dia até as 3 da tarde aos sábados. E também 89% da frota nos demais horários e aos domingos, com o objetivo de garantir transporte público para a população. A decisão judicial proferida pela desembargadora Liana Ferraz de Carvalho estabeleceu que 80% da frota deve operar nos horários de pico de segunda a sexta-feira e 40% dela nos demais períodos, sob pena de R$50 mil por dia, caso a medida seja descumprida. Tiago, amanhã de segunda está só começando, então a gente tem que esperar ao longo do dia para saber o que de fato vai acontecer. Deve continuar assim com a frota reduzida? Porque, como eu disse, desde o horário que a gente chegou aqui nessa parada na Avenida Frei Serafim, apenas 2 ônibus de linha a gente percebeu passando. Percebemos, repito, alguns transportes que foram cadastrados junto a esse trânsito, fazendo o transporte aqui de quem estava nessa parada, mas a gente sabe que daqui a pouco a movimentação de usuários aqui também vai ser mais intensa. E aí, como é que vai ser o dia hoje, essa segunda-feira do Teresinense, para sair de casa e para voltar para casa no final do dia, Tiago? É verdade, viu? Tem transtorno à vista, quem precisa do transporte coletivo. Só para reforçar aqui os horários considerados de pico, né? E cuja definição da Justiça é para que rode 80% da frota, 6 às 9 da manhã e das 17, 5 da tarde até às 20. 8 horas da noite. Está estabelecido pela Justiça que 80% da frota rode nesse horário e 40% da frota nos demais, sob pena de multa.